Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o professor Edgar Torresan, de Biologia, aqui do Évora Colégio e Cursos, tá? Sou professor tanto do ensino médio, como do cursinho pré-vestibular e também do curso paralelo de Biologia aqui do colégio, tá bom? E a nossa proposta agora é fazer com vocês uma breve revisão para a prova da UNEMAT, que está bem próxima aí, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês a prova de 2022/2 e a gente vai analisar essas 3 questões que tiveram nessa prova e fazer alguns comentários em cima dessas questões, tá bom? Então, vamos partir para a nossa revisão aqui. A primeira questão de biologia que aparece lá na parte de ciências da natureza, que é pouco, né? São só 3 questões que tem de biologia, mas tem que garantir essas 3 questões. A gente vai ter ali ele perguntando para nós, né? Ele dá um textinho sobre definição de vida e aí ele traz 5 alternativas e pede assim: analise as alternativas a seguir de modo a identificar, né, como verdadeiras e falsas, sobre características inerentes aos seres vivos. Então, as características dos seres vivos, pessoal, aquela classificação de reinos é suficiente para vocês saberem isso daqui, tá? Então, lá nós temos 5 reinos, né? Vou até colocar aqui. São 5 reinos. Nós temos Monera, nós temos Fungi, Protoctista ou Protista, Plante e Animalia. Tá bom? Então nós temos 5 reinos. E aí isso já é suficiente para ajudar a gente a responder. Porque aí saber as características desses 5 reinos é uma coisa básica, pessoal. É uma coisa assim, não vou nem falar nem básico, né? Porque aí dá aquela sensação de, ai, nossa, eu não sei isso, então eu não sei nem o básico, ó, eu tô pior que todo mundo. Não, mas é uma coisa assim que não pode deixar de lado, tá? É uma informação que ajuda vocês para responder outras perguntas, às vezes que não tem a ver com isso, mas que vocês tendo esse conhecimento auxilia, tá? Então aqui ele traz lá a primeira afirmativa. Todo ser vivo possui células, sendo elas procariontes ou eucariontes. Sim, pessoal, essa é a característica dos seres vivos. O que configura um ser vivo é ter célula, tá? Então o ser vivo precisa ter célula. Outra coisa, o ser vivo precisa ter metabolismo. Tá? Então, ter célula, ter metabolismo, ter reprodução, capacidade reprodutiva, tá? Sofrer mutação, sofrer processo evolutivo, são características dos seres vivos. Tá? Então, essa primeira aí já está correta. Vou colocar aqui embaixo para nós, que a primeira está correta. A segunda afirmativa. O metabolismo compreende as atividades de transformação química que ocorrem no interior celular? Sim, é o conceito de metabolismo. Lembra, metabolismo é transformar. E aí a gente tem até aqueles 2 tipos de metabolismo. Eu posso transformar ou pela quebra, e aí eu vou ter um catabolismo, ou por formar, e aí eu tenho anabolismo. Tá? Então, é um processo de transformar moléculas que ocorre no corpo de todo ser vivo. Tá? Então, a 2 também está correta para nós aqui. Tá bom? Vamos para a próxima. 3. Os vírus como HIV e herpes são considerados seres vivos por possuírem membrana plasmática e ácido nucleico? Aí ele pecou já. Por quê? O vírus não é ser vivo justamente por não ter célula, não ter metabolismo próprio. Se ele não tem célula, ele não vai ter membrana plasmática. O ácido nucleico ele tem, mas a membrana plasmática ele não tem. O que é aquele envoltório que o vírus tem, pessoal? Que vai estar lá com o material genético dele dentro? É o capsídeo, é o envoltório proteico, tá bom? Então, a 3 já está errada para nós aqui. 4. Os seres vivos apresentam semelhanças químicas comuns, sendo os principais elementos carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Pessoal, ó o CHOMPS aqui, ó. Ó, CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Essa é a composição básica de todo ser vivo. Isso aqui também não pode ir para uma prova sem esquecer isso daqui, tá? Então, CHOMPS, composição básica dos seres vivos.
Essa 4, então, está correta para nós, tá bom? E a 5, ele fala que todo organismo unicelular é procarionte. Todo organismo? Peraí, eu não tenho fungos, fungos unicelulares? Tenho. Eu não tenho protistas unicelulares? Tenho também. E aqui nós temos os eucária. Tá bom? Então aqui temos os eucariotas. E aí, se eu tenho fungiprotista com representantes unicelulares, então todo organismo unicelular não vai ser procarionte. Então a 5 está errada. Então a gente vai ficar com 1, 2 e 4. Nas alternativas aí, a gente fecha com a letra A. Bom? Então, pessoal, uma questão sobre reinos, uma questão sobre classificação geral dos seres vivos. Tá? Então, informações assim que não dá para ir para uma prova sem saber, principalmente se que não é mate, tá? Então não dá para ir sem saber essas classificações básicas dos seres vivos, as características básicas dos seres vivos, tá bom? Então, essa primeira questão aqui, já matamos ela, letra A. Vamos para a próxima questão de biologia, e aí pula um pouco, a gente vai lá para a questão de número 8, tá bom? Questão de número 8, pessoal, também é uma questão interdisciplinar aqui agora, tá? Porque ele traz bactéria, vírus, tudo isso relacionado com evolução, tá? Então, uma questão também bastante interessante. Ele vai trazer aqui para nós um texto falando sobre a resistência bacteriana, né? E antibióticos. Vou ler para vocês o texto aqui, deixa eu só pegar o giz aqui para mim. Beleza. A resistência bacteriana a antibióticos ocorre em muitos casos porque seu uso, desconsiderando a dose e frequência ideal, pode provocar seleção artificial desses organismos, eliminando aqueles mais frágeis e ou sem resistência natural ao fármaco. Tá? Então aqui ele deu uma frasezinha para nós aqui sobre resistência bacteriana. E agora, utilizando os seus conhecimentos sobre teorias da evolução, traçando paralelos com o texto, assinale a afirmativa correta. Tá? Então aqui ele está trazendo muito mais o aspecto evolutivo, tá bom? Então vamos lá. Evolução aqui, letra A. O vírus SARS-CoV-2 pode ter passado por um processo similar ao descrito acima para bactérias, considerando o aumento de sua habilidade em escapar da imunidade ao longo do surgimento das variantes. Sim, pessoal, essa já é a nossa resposta correta. O que a gente teve no Covid? A gente teve um mecanismo semelhante, em que cada variante que ia surgindo, ela ia desenvolvendo, né? Na verdade, falar ela ia desenvolvendo é meio estranho, né? Porque aí a gente já entra numa outra teoria evolutiva, que é o Lamarck. Então, vamos pensar aqui na teoria sintética da evolução, que é o que a gente tem que trabalhar. Então, as pressões evolutivas de mutação, né, de recombinação gênica, de migração não entra nesse caso aqui, mas de fluxo gênico que a gente vai ter ali, de deriva genética, tá? Então, os fatores evolutivos atuando sobre o vírus da Covid permitiram que as cepas, as variantes que escapem melhor da resposta imunológica sobrevivessem, tá? Que seleção natural. Se a cepa não escapa da resposta imunológica, ela vai ser combatida, vai ser eliminada do organismo. Se ela escapa, selecionou ela vai para frente, tá? Então, aqui já tem a nossa resposta correta, tá? Eu já vou até colocar aqui embaixo que vai ser a letra A para a questão 8 também, tá? Vamos ver as outras alternativas para a gente identificar os erros. Bactérias deuterostomadas são um grupo importante para a formação de metazoários que toleram bem antibióticos. Pessoal, deuterostomado, vamos lembrar o que é deuterostomado, né? Essa palavra, deuterostomado. Um deuterostomado, pessoal, é um ser vivo em que, lá no processo embrionário, olha, misturou embriologia aqui, só para tentar confundir a cabeça de vocês, tá? Mas, como vocês são craques, vocês já sabem o que é deuterostomado. O que é o deuterostomado? É lá a abertura, lá que a gente tem no nosso período embrionário, né? Então, lembra lá, eu vou ter a blástula, forma a gástrula, e a gástrula vai ter uma abertura, que é o blastóporo. Se o blastóporo origina primeiro a boca, é um protostômio. Se origina primeiro o ânus, tá? Então, primeiro o ânus é um deuterostômio. E isso aqui, pessoal, é só para animais,
não para bactérias. Então aqui, animais deuterostomados. E aí a gente tem só 2 grupos, né? Bom saber isso também. Equinodermos e os cordados. Ok? Então, nada a ver esse negócio de falar de deuterostomados aí, tá? A letra C. O vírus SARS-CoV-2 e suas variantes tendem a desaparecer da espécie humana depois que todas as pessoas entrarem em contato com esse vírus? Não, pessoal. Não tem essa tendência em desaparecer. Por quê? Evolução está acontecendo o tempo todo. Ele falou, leve em consideração conhecimentos das teorias evolutivas, da teoria da evolução. Tá? Então, nada tende a aparecer do nada, assim, certo? Se a pessoa for infectada, pronto, não vou se infectar de novo. Não, tem pessoas aí que pegou Covid várias e várias vezes. Tá? Então, essa parte que ele fala de se entrar em contato o vírus vai tender a desaparecer, não, pelo contrário, vai ser selecionado só os vírus resistentes. Porque se a pessoa se combate aquela doença, combate o vírus, né, se o organismo dela combate isso, não vai ter esse vírus se espalhando. Então, vai selecionar só os resistentes. Os fracos vão ficar, eles sim vão ser eliminados. Só que a forma que ele colocou que vai tender a desaparecer todas, não. Sempre vai ter uma variante nova, tá bom? Na letra D, a Covid-19 não é uma doença tropical, tendo surgido na China, que é uma cidade em Wuhan, que é uma cidade de clima temperado. Portanto, os vírus não toleram calor nos países entre os trópicos, tornando-se difícil de disseminação no Brasil? Nada a ver, pessoal. O vírus, ele não precisa desse negócio de ambiente frio, ambiente quente, tá? Lembra, o vírus, tá? Aqui, ó, vou usar esse aqui. A cápsula proteica serve para quê? Para proteger o vírus, tá? Então, quando ele está no ar, quando ele está em outro ambiente, o frio, o calor talvez, mas o frio não vai permitir que ele morra. Não, ele vai morrer se ele for para um ambiente muito quente ali, se ele for para um tropical. Não, porque essa cápsula vai fazer essa proteção para ele ali, tá bom? E o vírus se aloja dentro do nosso corpo, que é um ambiente quente de 36 graus. Então ele vai se alojar na nossa garganta, no nosso corpo, tá? O vírus da Covid não leva em consideração nada disso de temperatura do local, tá? Ele vai levar em consideração, eu fico sempre falando isso como se tivesse consciência, mas não tem. Então, mas o vírus, né, as proteínas que ele tem no capsídeo para poder reconhecer o hospedeiro, não vão se importar com a temperatura. E outra coisa, isso daí, pessoal, já desmente toda a pandemia que a gente viveu, porque se foi uma pandemia, foi no mundo inteiro, tá? E aí não teve, lugar quente não teve Covid, lugar frio não teve. O mundo inteiro teve, tá? Então já descarta a gente descarta essa letra D assim de cara, tá? E a letra E, bactérias tendem a desenvolver continuamente novos genes de resistência, induzidas pela exposição dos mesmos antibióticos. Pessoal, essa palavra induzidas, essa palavra tendem a desenvolver, tudo isso é Lamarck, tá? Vamos lembrar aqui rapidamente, o Lamarck. O que o Lamarck falou? Lamarck com K, tá? O Lamarck trabalhou muito com uso e desuso, né? A lei do uso e desuso e os caracteres adquiridos, né? O caráter adquirido, tá? E Lamarck sempre falava que o ser vivo escolhe a sua evolução. Então, ele fala que é por necessidade. O ser vivo evolui por necessidade. Então, toda vez que vocês forem fazer uma questão de evolução e aparecer palavras como assim, ele evoluiu, né? Ele se desenvolveu, ele se adaptou. Se for uma questão de evolução e ele está perguntando sobre Lamarck, essa é a correta. Agora, se for uma questão de evolução e fala assim, considerando a teoria sintética da evolução, que é um misto de Darwin, né, o Dobzhansky, Mayer e a genética mendeliana, isso está totalmente errado, tá? Então, cuidado com isso, né? Quando ele erra, quando ele fala assim, bactérias tendem a desenvolver, ou seja, a tendência delas é a se desenvolver continuamente, induzidas pela exposição. Então, a bactéria vai se induzir para fazer isso, tá? Então,
cuidado com isso daí, pessoal. Então a gente volta lá novamente para a letra A, que vai ser a nossa resposta correta. Certo? E para finalizar, queridos, o último ficando, né, o melhor ficando por último, questão 9. E aí, pessoal, uma questão de botânica. E aí aqui entra um recadinho que eu deixo para vocês da Unemate, tá? De acordo com as observações do professor aqui, né, as últimas provas da Unemate sempre tem uma tendência de colocar uma questão de botânica. Então vai, pelo menos uma questão de botânica. Caiu ano passado, ano retrasado, retrasado, né, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, uma questão de botânica, tá bom? Então, botânica para a Unemate. Se for uma coisa que assim, nossa, a prova tá muito perto, preciso dar uma revisada em alguma última coisa, botânica, tá bom? É interessante. Essa questão aqui foi inclusive num dos pontos que tem que ser decoreba da botânica, tá? Que é saber dos alimentos que a gente come, o que é fruto, o que é semente, tá? Porque ele dá um textão pra gente e aí ele fala, né, de forma simplista para considerar os órgãos vegetais como raiz, caule, folha, semente, fruto. Aí ele dá para nós uma lista de alimentos ali e pede pra gente classificar se é raiz, se é caule, se é flor, se é fruto, né? Então ele dá ali para nós o arroz, ele dá depois o feijão, dá também a mandioca, a batata inglesa, a cebola e a beterraba. Cebola e beterraba. E aqui, pessoal, não tem outra. Tem que ser uma decoreba, tá? Não vou mentir pra vocês. Porque eu tenho assim, não, você vai aprender que essa planta aqui é uma raiz, que esse daqui é um caule. Pessoal, decora, tá? Para vocês fazerem aí o vestibular, vai ter que trabalhar com essa decoreba, tá bom? E aí a gente tem que ir lá. Arroz, semente, vou pôr só a abreviatura, tá? Feijão, semente, mandioca, raiz, batata inglesa, caule, cebola, folhas e beterraba, a gente vai ter aqui também uma raiz, tá bom? Então, raiz da beterraba. Tem que ser decoreba, pessoal, tá? Então, nesse caso, nessa questão específica, tinha que ter decorado o que esses alimentos são. E aí, né, a gente vai na sequência semente, raiz, caule, folha, raiz, aí a gente fecha lá com a letra D de dado, tá? Então, botânica, pessoal. Aqui ele trouxe essa questão de morfologia vegetal, tá? E aí, para vocês reforçarem aí, né, lembrem-se, principalmente de frutos, classificação de frutos, frutos carnosos, frutos secos, frutos deiscentes e indeiscentes, tá bom? Se é pseudofruto, se não é. Os pseudofrutos tem que decorar, tá? Maçã, pera, tá? Decorar. E frutescências tem que decorar também. Infelizmente, decorar, tá bom? Uma coisa que eu aconselho para a parte de botânica, aquele cladograma também, dá um estudo naquele cladograma de comparação geral das plantas, sabe? Que ele é nesse formato aqui, ó. É um cladograma. Tem os ramos, e aí a gente tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E o que apareceu aqui? Na verdade tem até mais um, né? Que a gente trabalha aqui com as algas, os ancestrais diretos. Então, o que apareceu aqui? Um embrião protegido. O que apareceu aqui? Vasos condutores de seiva. O que apareceu aqui? Agora tem semente e pólen tubo polínico. E aqui? Agora tem fruto, tem flor, tá? Então, esse cladograma aqui, muito bacana de dar uma estudadinha, dar uma revisada nesses conceitos de botânica, ok? Queridos, espero ter feito uma revisão geral aqui com vocês desse conteúdo, tá? Qualquer coisinha, né? Dá uma olhada aí na prova. A prova está disponível para vocês no nosso site, né?
tá, vai estar na descrição aqui. Então dá para pegar a prova inteira lá, tem a prova, tem o gabarito, ok? Eu devia ter falado isso no começo para vocês irem acompanhando com a resolução da prova, tá? Mas tem a prova lá para vocês darem uma olhada nas questões das outras disciplinas também, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês aqui, meus queridos. Falou e tchau!